Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sétimo Congresso das Mulheres do Agronegócio que vai acontecer em São Paulo. O portal Sou Agro é parceiro deste evento, a Cirlei Benetti estará lá nos representando, mas também temos uma paranaense que é embaixadora deste evento. É a Edneia Becker, que é bem presente, né, com relação às mulheres, e nós conversamos um pouquinho com ela e ela contou um pouquinho da história dela com o agronegócio e também como ela se tornou embaixadora do evento. Ednei, começando, né, aqui pelo começo, na verdade, né? Eu queria que você contasse para nós um pouquinho sobre como tudo isso começou, né? Você tem o agronegócio nas veias, mas teve um espacinho de tempo que você não estava no agro, né? Como que foi que você se tornou a pecuarista que você é hoje? Então, Débora, foi assim. Desde pequena, eu sempre estudei fora de casa. E eu, com 9 anos, eu morei um ano aqui, em Boa Ventura, no município, né, que eu atuo atualmente, né, porque a minha mãe, ela teve a minha irmã mais nova, né, e daí a gente ficou junto. Foi o único ano que nós estivemos todos juntos, né, foi o ano que ela nasceu e a gente ficou um período juntos, só que daí meu pai já falou assim, olha, aqui, como a escola é muito fraquinha, né, filha, você vai ter que escolher, você quer estudar, né, se quiser estudar, não tem problema, né, então eu optei por estar indo morar junto com meus avós paternos lá em Maringá. E isso eu tinha 10 anos quando eu fui para lá, né? E eu estudei todo esse período lá e só regressei aqui para o município onde eu voltar a morar para cá depois do falecimento do meu pai, né? Mas nesse período, né, eu sempre estava, férias, feriado, né? Sempre que tinha oportunidade, eu estava vindo para cá para ficar junto com eles, né? Eu sabia como que funcionava as coisas, assim, mais ou menos, né? Eu sabia que tinha que plantar, sabia que tinha que colher, né? A gente sabia que a gente tinha que fazer comida para levar na roça, daí a gente conhecia os funcionários, sabia que tinha que cuidar era aquela coisa que a gente já tipo assim, ninguém vai ensinando, a gente simplesmente vai fazendo porque vira um hábito e a gente vai pegando isso naturalmente, sabe? E quando meu pai faleceu, era para o meu irmão ter ficado cuidando aqui da propriedade, né? Que ficou de herança para nós. Porém, ele não, tipo assim, ele não conseguiu lidar com isso, sabe? E daí ele arrumou uma esposa, né, e foi embora para outro município, né? Nesse período que ele estava namorando essa mulher com que ele ficou, eu eu tranquei a faculdade lá em Maringá, que eu estava fazendo química, e prestei vestibular em Guarapuava, no CDTEG ali, e passei, sabe, no vestibular. Foi em segunda chamada, mas deu certo, sabe? Daí eu vim para cá. Só que aqui era só licenciatura e eu queria fazer bacharelato, né? Então eu já não estava me agradando, né? Que já não estava do jeito que eu queria. E eu sempre estava assim, eu estudava, durante a semana ficava em Guarapuava, na casa da irmã da minha mãe, e, né, tipo, dava sexta-feira, ou se tivesse algum outro problema, eu estava aqui, porque é pertinho, né, 40 minutos de viagem. E, e quando ele pegou e começou a abandonar a propriedade, sabe? Que ele, tipo assim, deixava por conta dos funcionários, que nós tínhamos 3 funcionários na época, né? E daí eu sempre estava em contato com um tio meu também, que ele é agropecuarista, né? Ele é agricultor, e ele falava, olha, né, você tem que ficar em cima, né, porque né, você já viu como que funciona as coisas lá, que você não ficar em cima, você perde a oportunidade de fazer aplicação de tratamento, você perde a oportunidade de fazer isso, você pode estar fazendo aquilo, né, e eu me incomodei tanto com aquilo que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falei assim, eu já não estou contente com a faculdade, né, que já não é o que eu quero fazer. Eu abandonei a faculdade e falei, tia, tô indo embora, vou cuidar das coisas lá com a mãe e vim para cá, né? E aí eu comecei, sabe? Tinha curso para preparar tratorista para pulverização, esses negócio com pulverizador, regulagem de máquina, regulagem de plantadeira. Eu ia, sempre procurava estar levando um dos funcionários comigo, sabe? Tinha curso no sindicato rural, eu ia participar, tinha curso no Senar da prefeitura, eu participava, tinha palestra, eu ia em tudo, sabe? Parecia uma rata de evento, nunca
sabe? Eu falava assim, tinha um evento, eles falavam, não, nem precisa convidar, que ela já vai, não precisa, sabe? Ela já tá lá, porque eu ficava procurando, porque eu queria absorver o máximo de informação para eu poder estar cuidando das coisas, né? E, e eu comecei, sabe, realmente colocar a mão na massa. Eu levantava cedo, ajudava a minha mãe ali, fazer um servicinho na casa, mas eu já me jogava para o barracão junto com o funcionário para ver como é que eles estavam fazendo, o que eles faziam, para eu me inteirar bem de como que era, né? E eu vi que tinha muitas coisas que precisavam ser melhoradas, né? Então eu falei assim, eu não vou chegar aqui de um dia para a noite, ainda mais uma mulher, né? E falar para eles, ó, faça isso, faça aquilo. Mas, tipo, acho que se eu fizesse, não ia ter problema, porque eles me viram crescer, então a gente ia conversar de uma maneira que eu acho que ia dar certo. Mas eu, tipo assim, eu participava com eles, falava assim, olha, hoje nós vamos classificar semente. Antes, meu irmão falava assim, ó, vai ser classificado semente. Eles iam lá, meu irmão dava uma olhada, beleza. Eu não, eu ficava lá, ajudava a ensacar, ajudava a costurar saco, sabe? Eu colocava a mão na massa mesmo. Na época de regular a plantadeira, essas coisas, eu também eu colocava a mão na massa. Daí eu falava, olha, tá faltando braçadeira. Eu vou na cooperativa buscar, né? Ele, olha, tá faltando isso, vamos fazer, a gente precisa arrumar assim. Eu tinha alguma dúvida, eu achava, mas acho que não tá certo. Eu chamava um agrônomo, sabe? Então, eu sempre estava procurando fazer o melhor que eu podia. E aprendi daí, como eu participei desde o começo do plantio, todo o preparo, né? Eu falei, agora eu quero aprender a colher, né? Porque eu já aprendi, tipo assim, eu já sei como é que faz tudo, sei como é que planta, eu quero colher, né? Porque é a parte mais gostosa que tem a gente fazer a colheita. Eu aprendi, então eu não tinha essa dificuldade de chegar nos dias de campo, né? Eu sozinha, né? Quantas vezes tinha dia de campo que tava só homem? Aí chegava eu lá, encostava a minha F1000 lá do lado, sabe? Descia eu toda de chapéu, botina lá, conversar com eles e perguntar, mas você plantou essa aqui, é boa? Você já plantou essa? O que será, né? Eu era aquela uma assim, que acho que eles meio que meio curiosa, sabe? Eu não tinha vergonha. E eles gostavam de estar inteirando, sabe? E a partir, eu acho uma coisa que eu achei interessante, Débora, quando eu comecei a participar assim, aí correu o boato, né? Os maridos falando, tem uma mulher que tá indo não sei o quê. Aí começou a vir mais mulheres, mas tipo assim, algumas era por ciúme do marido, outras por curiosidade, outras por aproveitar a oportunidade de estar indo nos locais, sabe? E eu cobrava, toda a vida, eu sempre cobrei muita cooperativa, o banco, em tudo quanto é lugar que eu participava, eu falei, mas cadê as mulheres? Eu falei, por que tem só homem, né? Eu falei assim, as mulheres têm que ficar fazendo comida na casa? Eu falei, é importante, tem que fazer, mas elas também têm que se formar. Eu falei, eles, não dá por causa do horário. Eu falei, mas vocês não podem fazer outro horário? Eu sempre questionava, sabe? Então, eu sempre fui um espinho pro povo, sabe? Mas é tipo assim, um espinho da maneira boa, assim, que, Claro. sabe? Dá aquele alerta. Então daí eu tava bem tranquila ali, né? E a minha mãe, ela fazia o servicinho dela, cuidando ali, né? Se ela não fizesse aquele serviço que ela fazia na casa, de cuidar a casa, de se preocupar em estar fazendo marmita, almoço, as coisas para levar para eu, como ela fazia para o meu pai, eu não seria capaz de fazer tudo aquilo que eu fazia. Por isso que nós, do Grupo Mulher Essência do Agro, a gente gosta de falar que todo o serviço que a mulher que está dentro da porteira ali, a dona da casa, né, que trabalha, as funcionárias, colaboradores, o serviço dela é essencial, porque se ela não fizer isso daí, vai desequilibrar um monte de coisa. Se não tiver comida gostosa, a pessoa não fica feliz, já não trabalha contente, sabe? É uma cadeia, você entende, né? Como é que funciona. E a minha mãe, ela tinha umas vacas de leite, sabe? Que meu pai comprou para ela, porque daí é para ela ter a rendinha dela tirava o leite. Com o dinheiro ela comprava sapato, comprava coisa para fazer tricô, gostava de comprar maquiagem, as coisas, tipo assim, era um dinheirinho dela, né? E que muitas vezes, às vezes, o pai falava assim: nega, tô precisando de uns trocadinhos ali para pagar isso, né? E ela pegava do dinheirinho dela e arrumava pro pai, sabe? Acontecia muito disso, porque a gente, quando a gente é produtor e a gente tá correndo atrás disso e daquilo, às vezes a gente tem bastante valor que ele está investido, a gente não tem o dinheiro, às vezes, na mão. Aí, muitas vezes, o pai pegava o dinheiro da mãe, sabe? E
E eu vi aquelas vacas, eu falei, nossa, a mãe tá se batendo tanto, né? Eu vejo quanto serviço que dá, que muitas vezes eu ajudava ela para fazer queijo, fazer requeijão, fazer as coisas, né? Eu falava, mãe, mas a mãe tá vendendo muito barato, né? Eu falei assim, ela falou assim, mas eu troco, né? Eu gosto de fazer, tá bom. Eu falei, não tá, mãe, não tá bom, porque eu falei assim, olha, a mãe tá dando ração, eu falei assim, não paga os custos, né? Daí começou aquela história que o produtor de leite sempre reclama que a conta não fecha. Né? Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a alimentação dessas vacas, né? Vamos tentar melhorar um pouquinho aqui, fazer uns ajustes. Chamei o veterinário da cooperativa, chamei os veterinários que eram conhecidos meus, e a gente começou a fazer umas mudanças, né? Na alimentação das vacas, no manejo das vacas de leite, né? E começou a aumentar o leite, começou a sobrar muito leite. Falei, mãe, não tem como a gente fazer, a gente vai ter que abrir uma queijaria desse tipo. Eu não quero dar muito serviço, né? Porque mexer com água quente, água fria, né? Muitas mães, né? Com certeza falam assim, você já deve ter ouvido falar, né? Das avós. A gente mexe com água quente, com água fria, daí fica tudo cheio de reumatismo, de artrite, de não sei o quê, né? Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte: dá aí um negócio, vamos levar no laticínio esse leite. Peguei, enchi um galão de leite lá e levei no laticínio. Falei, vocês recebem o leite? Tá aqui. Daí eles fizeram análise, falaram, não, pode trazer. Ele falou assim, não precisa nem trazer, nós passamos, mandamos o caminhão lá. Eu falei, mas é pouquinho. Ele, não tem problema, a gente pega só um pouquinho. Né? E daí, daquele pouquinho de 50 litros que estava sobrando, começou a sobrar 80, 100, 150. E daí começou a vir o chequinho do leite, sabe? Todo mundo ficou feliz, sabe? Porque estava dando um retorno, né? E nós resolvemos comprar outras vacas, né? Eu investi em bastante vaca de leite e nós compramos várias vacas, né? Então aumentamos bem o plantel, aumentamos bem a quantidade de leite, que tivemos que comprar um resfriador bem grande, sabe? Na época era bem grande, 1.000 litros, né? Para colocar leite, né? Para poder estar garantindo a qualidade do leite, né? E aí tipo assim, eu sempre tive vontade de fazer medicina veterinária, só que nunca ninguém me apoiou, né? Então eu parti para outros cursos. Então, quando eu estava ali mexendo com as vacas, sabe, eu cuidava tão bem delas que muita gente até hoje, só para você ter uma ideia de como eu procurava me informar e saber como que funcionava, tratar os animais e fazer. Tinha muita gente que achava que eu era veterinária e outros achavam que eu era agrônoma, né? E eu não tenho essas formações, né? De tanto que eu gostava, me empenhava e sabia fazer, né? E nós investimos daí em fazer uma ordenhadeira melhor, né? Até eu fui um ano em Cascavel para comprar a minha ordenhadeira canalizada, tudo, sabe? E nós fizemos, ali ficou coisa mais linda, sabe? Todo mundo falava, credo, essa mulher tá louca, fazer uma sala só para tirar leite com fosso ainda, isso daí não existe, não sei o que, isso daí é coisa dos Estados Unidos, isso é para esse povo rico que não tem. Eu falei, gente, assim, não é grande, eu tô fazendo um negócio pequeno para a hora que o meu funcionário não puder fazer, que ele tiver que sair, se ausentar, ou férias, alguma coisa, eu vou estar fazendo e vai estar fácil para mim. Então, se estiver fácil para mim e para ele, né, a gente vai trabalhar igual, eu vou saber qual é a dificuldade. Eu sempre fazia as coisas pensando assim, sabe? E todo mundo criticou o meu fosso, né? Mas quando começou a funcionar, todo mundo queria saber como que funcionava, sabe? E então tipo assim, foi uma reviravolta, todo mundo, nossa, e eu comecei a cada vez mais tipo assim, ficar contente com o que eu estava fazendo e estava investindo, sabe? Aí foi em 2010 para 2011, nós fizemos eu falei assim, não, eu quero fazer a certificação da propriedade livre de brucelose e tuberculose, para eu ter uma certificação para cobrar mais o valor do meu leite, né? Porque na época, isso já mais de 10 anos atrás, eu vendia o meu leite enquanto outros produtores entregavam o leite lá, tipo 90, 80 centavos, R$ 1 no máximo, eu já conseguia quase R$ 2, R$ 2,50. Então, por causa da qualidade do leite, a quantidade e a maneira com que eu trabalhava na propriedade, né? Então, todo mundo falava, mas não tá certo, né? Eu falei, não, tá certo sim, se vocês se adequarem, vocês também vão conseguir, né?
Aí eu fiz a certificação, pedi a certificação, e no dia de fazer as leituras do exame, eu recebi a ligação do meu irmão, assim, falou, viu, deu problema? Eu falei, meu Deus do céu, mas que tipo de problema? Ele deu em várias aqui. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, a gente sempre teve muito medo de brucelose, porque às vezes a pessoa pode fazer ou não fazer a vacina na vaca, né, na novilha, e simplesmente marcar a cara dela, né? Então ela vai dar um resultado que não vai ser o que a gente precisa, né? Ele falou, eu falei, brucelose. Ele falou, não, é tuberculose. Eu, hã? Tuberculose? Como assim, né? Aí eu já entrei em pânico, né? Eu chorava desesperado. Falei, meu Deus, mas não pode ser, né? Eu falei com o veterinário, ele falou, olha, infelizmente tá com problema, né? Tanto que daí eu falei para o pessoal da Adapar, ela foi em todos os meus vizinhos que eram confrontantes de pasto, né? Que a gente dividia a cerca, que o gado tinha contato um com o outro, né? Eu falei, não, pode avisar eles e falar que deu problema ali, que eles têm que, se eles quiserem fazer, eles podem fazer, né? Um dos vizinhos meu fez e também deu problema em 7 animais dele, sabe? Aí, até no dia que foi carregado, as minhas vacas foram carregados uns animais dele também. E daí eu praticamente parei com a atividade, né? Porque não tinha mais condição. Eu tive que dispensar um dos funcionários, fiquei só com um, sabe? E daí, na época, eu já não estava morando mais lá na propriedade onde que a gente tinha a leiteria, né? Ficava só minha mãe lá, eu já estava morando aqui com o meu marido. E então eu ia todo dia para lá para estar atendendo essas vacas que ficaram, as novilhas, sabe? Tinha ficado com algumas novilhas que eu também fazia. Eu tinha algumas novilhas que eu criava para ser as minhas produtoras de leite, né? E eu fui indo ali há 2 meses, 3 meses, eu tive que praticamente carregar todos os meus animais, né? Foram 75 animais para abate sanitário, entre vacas em produção, novilhas, bezerros, sabe? Eu falei assim, eu vou ficar com esses bezerros aqui, eu vou vender para quem? Eu falei assim, estão tudo com problema. Eu falei assim, eu não quero, eu falei, vou ter que matar. Teve tudo que para abate sanitário, né? Teve uma que a gente abateu, ele foi, nossa, foi muito terrível, sabe? Porque daí vem o policial, a gente comunica, eles vêm para sacrificar o animal, é muito triste, sabe? A gente vê um bichinho que a gente cuida com tanto amor, só de lembrar me corta o coração. E daí tem que matar, né? Mas, enfim, daí passou tudo. Eu passei por todo esse problema, sabe? E daí eu tive que optar o que eu ia fazer, né? Eu falei, eu gostava tanto de cuidar dos animais, agora eu vou ter que me dedicar a outra coisa, né? Porque senão eu ia ficar louca, né? Porque a gente fica transtornado. E aí eu precisava deixar também o pasto onde estavam aquelas vacas, as novilhas, eu precisava deixar ele por um período sem animal em cima, para não ter problema, né, de estar contaminando outros animais, né? E eu fiz tudo o que era preciso fazer, né? E quando a gente estava pensando em retornar a mexer com as vacas, né? Aí eu começava a procurar funcionário, a gente não achava, daí começou a ficar pior a mão de obra, sabe? E nós entramos num consenso aqui entre meu marido, meu sogro, né? Eu falei, não adianta, né? Que eu falei assim, vamos cuidar do gado de corte, porque aqui já na propriedade do meu marido, do meu sogro, né? Eles mexem com vacada de cria. Daí eu me dediquei a estar ajudando e estar sempre, tipo assim, fazendo a parte de colaborando com eles aqui, sabe? Porque daí, como eu estava só cuidando das minhas vacas lá, ia mexer só com gado de leite, eu arrendei a minha parte que eu plantava, era 95 alqueires, arrendei tudo para o meu marido, sabe? A gente passou tudo para ele. Tipo assim, ele cuidava da agricultura, né? Da parte de agricultura, e eu cuidava da parte das vacas de leite. Mas não deu certo, aí ele continuou arrendando e eu continuei. Daí eu passei a estar ajudando ele na parte administrativa, banco, olhando o gado, ajudando o meu sogro, sabe? Para estar ajudando eles nesse outro tipo de serviço, sabe? Porque o que eu tinha planejado, né, eu tive que acabar, né? E aí, como eu sempre estava participando de cursos, essas coisas, o pessoal continuava a me chamar, eu comecei a participar do grupo mulher, daquela
da mulher atual que tem, sabe, do Senar, e foi muito bom, assim, sabe? Aí eu percebi como tantas outras mulheres tinham tantos problemas, sabe? E aquilo ali me chamou atenção e eu comecei a pesquisar nas redes sociais, né? Os grupos de mulheres, né? Várias coisas. E eu conheci, eu vi um link do Mulher Essência do Agro, que na época chamava-se Agro Mulher Brasil. Das coisas que a gente fazia, né? A nossa rotina dentro do grupo, né? Elas me convidaram para estar participando como uma das coordenadoras, né? Como uma das administradoras do Mulher Essência do Agro, né? Então, e a partir daí eu comecei a participar, o pessoal convidar a gente, porque sabia dos grupos, né? A gente começa a participar de um encontro, participa de outro. E nesse vai e vem eu conheci a Sônia Bonato, que eu participei de uma live com ela, que a Mara Brau fez na época. E daí nunca mais deixei de ter contato com a Soninha, sabe? Porque eu falei, nossa, e daí a gente ficou horas conversando, ela mandava mensagem, mandava ela para ela, e a gente começou a conversar online, assim, sabe? Sempre tivemos contato. E eu, daí como você estava falando para a gente comentar do congresso também, foi assim, a Sônia falou, olha, Dineia, você vai receber, né? Você vai receber uns convites, né? Fica preparado, não sei o quê. E eu falei, nossa, que será? Alguém vai me chamar para fazer alguma coisa, alguma palestra, né? Aí a Carol, né? A Carol Scatena me ligou falando, olha, eu quero te fazer um convite, porque a Soninha falou assim de você, assim, não sei o quê, né? Para você ser embaixadora do Congresso ali pela região. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, né? Claro, ela nem deixei ela terminar, eu falei, eu quero, né? Eu quero. Eu falei assim, nossa, vai ser uma alegria, um orgulho poder estar podendo levar esse lado dessas mulheres que são tão mais simples, que às vezes elas se sentem tão assim tímidas, né, constrangidas até de falar que elas trabalham no campo, que elas pegam no cabo da enxada mesmo, que elas vão para a lida, sabe? Então, eu quero ir para representar essas mulheres, sabe? Eu quero fazer de alguma forma que a voz dela seja ouvida, porque elas se sentem, por mais que tenha todos esses grupos de mulheres, né? E é nesses locais mais longe ali que a gente precisa levar a presença delas, né? Então, eu quero ser a voz dela, por isso que eu sempre falo, gente, se tiver qualquer coisa, reclamação, dica, fala para mim que eu vou lá, eu vou ter oportunidade, eu vou conversar com alguém, com certeza eu vou poder passar uma mensagem, né? E eu estou participando e tá sendo muito, tipo assim, muito gratificante, sabe? Porque eu conheci tantas outras mulheres que eu nem imaginava, né? Porque tem tanta gente nesse mundo, né? Então, daí a gente começa a conhecer outras mulheres, falando, nossa, eu comecei a acompanhar o teu trabalho, tem algumas que falam assim, nossa, faz tanto tempo que eu acompanho o teu trabalho, eu sempre pesquiso teu nome, eu falei, nossa, mas eu nem sabia, né, da pessoa, né, eu fico até meio assim, eu falei, meu Deus do céu, é tanta gente, né, que a gente quer conhecer, né? Igual você mesmo, né? Você faz um trabalho tão lindo, você, a Cirlei, a gente se conheceu assim, né? Foi tão. A gente não espera, né? Às vezes você já estava cuidando do que eu estou fazendo, mas eu nem sabia que você estava ali. Então, eu falei, meu Deus, como é que pode, né? Então, é isso que eu quero diminuir, essa distância que as mulheres têm, sabe? Para estar levando a mensagem. Claro, Essa é um pouco da minha história que eu contei. Então, eu queria que você desse um recado para as mulheres que querem fazer parte disso, que querem entrar na propriedade com tudo, porque a gente sabe que quando tem uma mulher ali, ela faz diferença e ela pode acrescentar, ela não vai tirar o lugar do homem, né? Então, eu queria que você, como vivenciando isso, o que você pode deixar de recado para elas? Olha, o recado que eu quero deixar, que eu sempre procuro deixar para as mulheres, é que elas nunca desistam. Nunca desistam do quê? Nunca desistam de expressar a vontade que elas têm de estar colaborando, né? De alguma forma ou de outra, o trabalho dela, ela ela primeiro tem que reconhecer que o trabalho dela é importante,
e que ela nunca desista, e que as outras mulheres nunca desistam, nunca acham que já, não, agora nós já conseguimos o que a gente queria, que é a nossa igualdade, o respeito, porque vai longe ainda. Graças a Deus, né, hoje está muito melhor do que era antes, anos anteriores, né? Mas a gente jamais tem que baixar a guarda e achar que já está tudo certo. Né, nós temos que nos unir quando as mulheres que quiserem participar dos nossos grupos Mulher Essência do Agro, pode ficar à vontade de estar participando, chama a gente no direct, a gente adiciona ao grupo, né? A mulher vai poder estar interagindo com as outras do grupo, chamando no particular, porque é o que mais acontece, né? Elas se chamam no particular para conversar e está acompanhando a gente pelas redes sociais e sempre procurando se unir a outras mulheres que têm o mesmo interesse, porque não adianta a gente sozinha ficar gritando, né? Se a gente der a mão para uma, a outra dá a mão para outra, né? Junta, a gente vai ter uma visibilidade muito maior. Então, é isso que eu falo para elas, que nós juntas somos mais fortes, porque a nossa voz vai ser ouvida, o nosso sentimento ele vai aumentar e que a mulher também nunca deixe de demonstrar, nunca sufoque a essência que elas têm, que é essa vontade de estar participando, ajudando, porque a gente não está aqui para querer disputar o espaço com o homem, nós queremos somar. Né? Isso que a gente sempre gosta de falar, a gente gosta de somar, porque se for para dividir, não vai adiantar. Né? Eu quero ser mais que o homem, porque ele não sabe fazer isso, né? Cada um com as suas competências, né? O seu jeito certo, o seu jeito é certo, o seu tempo tá certo, porque cada um tem um tempo, mas nunca deixe de ficar próximas a esses grupos de mulheres, a essas mulheres que vão estar tentando de alguma forma te ajudar, porque tem tanta mulher aí que está fazendo tanta coisa especial para outras mulheres que nem não se conhecem, né? Que tipo assim, se parar, a gente vai perder tudo que a gente conquistou, né? Então, sempre de mão dada, junto a gente vai mais longe. Legal, Edneia, queria te agradecer por participar aqui com a gente, né, de dar o seu depoimento, contar um pouquinho da sua história. Obrigada, viu, Edneia? Obrigadão, Débora. Bom dia para você aí. Tchau, Tchau. Tudo de bom, beijo. É isso, gente. Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro. Eu espero que você já seja inscrito, mas se ainda não se inscreveu, já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima!